Está conosco o nosso colega Eduardo Oineg, apresentador, mediador do debate de hoje à noite na Band, para quem está aqui em São Paulo. Um debate bastante aguardado, que vai colocar... Aqui já tem pesquisas, mas eu vou dizer sim que vai colocar um ponto inicial na campanha eleitoral. Primeiro, porque o período eleitoral começou oficialmente ontem, e segundo, porque a maioria dos eleitores ainda não mergulhou de vez, né, nesse assunto. Estava mais preocupado com a Olimpíada, agora a Olimpíada está terminando e a gente já vamos naquele degradê, né? Diminuindo a Olimpíada e aumentando a campanha eleitoral. E é por isso que a noite de hoje é tão importante, especialmente para nós da Band, que somos sempre medalha de ouro na organização, modéstia à parte, na organização de debates. Oineg, bom dia, obrigado pela participação aqui no Band News São Paulo. Sheila, Carla, Megali, ouvinte querida, bom dia. Bom dia. O que você enxerga como as particularidades desse debate aí, Oineg? Olha, você sabe que toda forma de comunicação é importante quando a gente está discutindo política. Uma nota oficial, às vezes, é o que a gente espera, né? No caso da relação, por exemplo, Brasil com a Venezuela. Cadê a nossa posição oficial? Então, às vezes, a nota oficial é mais importante do que uma entrevista. Às vezes é a entrevista. Às vezes é o programa eleitoral, fala uma barbaridade ou alguma coisa importante que pode transformar. Mas o debate, ele tem uma característica que uma entrevista não tem. A gente fez algumas entrevistas aqui já na Band News FM, mas o jornalista que faz a pergunta, ele não tem uma proposta para transformar São Paulo, nem é essa a sua missão. Então ele faz uma pergunta, pode até fazer o contraditório, colocando algum dado que contraria ou não aquilo que o candidato está falando, chama o candidato à realidade, mas o debate é um candidato perguntando para outro candidato e cada um com uma ideia diferente para gerir a cidade. Então esse confronto dá uma eletricidade, porque pode se preparar, pode não se preparar, pode fazer o que for. Na hora do vamos ver, jogo é jogo, não tem conversa, né? E pode dar um 7-1, como a gente já viu no futebol, pode dar empate, pode ter decisão nos pênaltis, pouco importa. Então, o debate é aquela estreia no teatro, você pode perguntar para o ator mais famoso, mais preparado, e ele diz o seguinte, sempre dá um frio na barriga. Então, os candidatos, experientes ou não, todos estão com frio na barriga. O Oineg, no caso do 7-1 aí, você seria o árbitro, né? Se o jogo for 7-1, mas você acertar todas as marcações, você é um vencedor. E a gente, o árbitro que entra em campo e sabe que tem um jogador indisciplinado, ele fica mais ligeiro, ele se prepara diferente, né? Vai ter um Almir Pernambuquinho, aquele cara que jogava no Vasco, que dava porrada em todo mundo. O cara acho que nunca chutou uma bola, mas o que ele chutou já de canela. Então você se prepara de uma maneira diferente. Nós queremos um debate civilizado, né? Mas alguns candidatos eventualmente podem ter um comportamento que não seja civilizado e isso escapa totalmente ao nosso controle. Aliás, tem candidato aí, eu vou tentar não me rebaixar um nível tão... Tem candidato que prometeu já que vai fazer isso. Sim, eu vou baixar o nível. Como é que você se prepara para uma eventualidade dessas, Oineg? Olha, o importante é o seguinte, né? Qual é o papel do árbitro, né? Seguir o manual, tem uma regra. E a regra, no caso do debate, ela é muito simples. Ela é muito simples. Eles estão lá para debater o que eles entendem que são as propostas, ideias, esse é o objetivo do eleitor. Agora, se alguém ofender, fizer uma ofensa pessoal ou moral direta ao outro candidato, o outro candidato tem direito de resposta. E o direito de resposta vai ser concedido ou não, segundo os critérios de um grupo de avaliação, formado por 2 jornalistas e um advogado. Não cabe a mim decidir se vai ou não ter o candidato A ou B direito de resposta. Sim, eu sou responsável por encaminhar o pedido de direito de resposta e então a comissão decide se sim ou se não, e não cabe discussão. Se for não é não, se for sim é sim, acabou. Não é para um candidato falar em cima do outro, esse é o meu papel. Agora, se o candidato que se sentir ofendido recebeu o direito de resposta ou não, isso é uma decisão da comissão, está lá nas regras, todos os candidatos assinaram. O meu papel um não fala em cima do outro. A gente tem um hábito de não cortar no segundo que acaba, quer dizer, tem lá um cronômetro, o sujeito tem lá um tempo para responder. Deu 0, ele está concluindo a ideia, eu deixo ele concluir, não vou chegar e falar, acabou seu tempo, e o cara nem terminou, ele estava falando a palavra obrigado, né? Cortou seu tempo, não é assim.
Agora, nós não vamos ser tolerantes. Então, tá terminando uma ideia? Deixa terminar a ideia. Porque também ninguém é uma maquininha de inteligência artificial, né? Agora, começou a invadir, terminou a ideia, a gente dá o aviso e, do contrário, se continuar falando, nós vamos desligar o microfone. E acabou. Né? Então, tem que ter disciplina. Disciplina é um requisito para um gestor. Não dá para o líder, só porque ele quer ser líder, ele vai ser líder numa cidade, achar que ele controla o tempo do debate. O tempo do debate segue as regras do debate. Vamos ver. O pessoal está muito curioso. Agora, Oineg, de acordo com a estrutura desse debate, como a estrutura está organizada, quando é que esse tipo de ataque, animosidade, essa coisa que foge da curva pode acontecer? No momento em que eles se apresentam, no momento de pergunta de jornalista, você está preparado ou com foco mais em qual parte, né, do debate, digamos assim? Não, eu acho que todo instante isso pode acontecer, porque tem interação o tempo inteiro, só não tem no finalzinho. Então, primeiro bloco, candidato pergunta para candidato, já larga assim. O candidato que responde tem 4 minutos para responder e fazer a tréplica, ou seja, se ele gastar 1 minuto na resposta, sobra ele 3 minutos para a tréplica, e se ele gastar os 4 minutos que ele tem na resposta, não terá tréplica. E quem faz a pergunta tem 1 minuto para perguntar, 1 minuto para fazer a réplica. E você está acostumado a ver, Carla, acontece, o sujeito não faz o ataque muitas vezes na pergunta, ele faz na réplica. Então, o candidato que está respondendo está sendo treinado hoje, pode ter certeza que estão sendo treinados hoje, para lidar com o tempo. Então, no confronto entre os candidatos direto pode acontecer. Quando o jornalista pergunta, ele faz uma pergunta para um candidato e escolhe o outro para comentar. Também pode acontecer, né? Então, a todo instante no debate pode acontecer. O que eu percebo é que, comparando de novo com o futebol, num passado longínquo, um jogador que era extraordinário, pega um Pelé, ele fazia tanta diferença em campo, o Garrincha e tal, porque os outros não tinham o preparo para isso. Pega hoje, coloca o Garrincha para jogar. A marcação não é como era antes. Então, você pega um candidato que não é um gênio de comunicação, Zema, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e ele se elegeu governador, e ele não é um sujeito extraordinário. Aí um outro se elegeu governador de São Paulo e não conhece São Paulo. Então, a ideia de conhecer profundamente todos os cantos da cidade, que pode ser um argumento, então como é que o Tarcísio se elegeu governador de São Paulo? Então, nem todo argumento, eu conheço a cidade como ninguém, é pleno, ou um que se comunica melhor do que o outro, necessariamente vai ser o vencedor. Também não é verdade, pelo menos a gente tem aí várias histórias. O vencedor é aquele que, às vezes o camarada pode ser o vencedor do debate e não ser o vencedor da eleição. Acontece muitas vezes isso. Às vezes o sujeito deu um show no debate, um show mesmo, e depois quando vê o saldo final, ele é bom de debate, mas na hora do voto ele não ganhou. Então é importante para os candidatos, isso a história mostra, que eles têm que ser o melhor na média. Essa história de querer dar showzinho sempre, às vezes não termina bem, não. Oi, Neg, você estava falando aí rapidinho em um dos momentos, né, sobre a possibilidade de troca entre os candidatos, do confronto direto mesmo, e de um aspecto que é bem importante, que é claro que tem o tempo delimitado para os candidatos falarem, mas o sujeito está lá finalizando o seu raciocínio, também não é uma camisa de força, né? Permitir que ele finalize o raciocínio. Já foram debates muito engessados. Em outras emissoras ainda há debates engessados e o legal de a gente acompanhar a evolução foi permitir que os debates sejam dinâmicos, sem essa camisa de força, porque fica muito mais fluido, fica muito mais interessante para quem acompanha. E isso é possível porque a gente tem 5 candidatos em São Paulo. Eu tô falando isso porque tem ouvinte aqui perguntando, por que não todos? E a gente falava aqui agora há pouco, gente, quando você tem todos os candidatos, primeiro que há cortes e há regras para que a gente faça isso, mas inviabiliza a discussão, né, Oineg? Sem dúvida. Bom, pega primeiro que tem que ter regra, né? Nem todo mundo pode ser candidato e existem regras eleitorais definidas pelo tribunal. E alguém pode dizer, pô, mas isso não é correto. Como é que o tribunal exige este ou aquele critério para que o sujeito seja candidato? Tem critério. O partido também
toma suas decisões para decidir quem é que vai ser o candidato. Por que não podem ser todos, né? Por que a gente não pode fazer um combo, pega 9 pessoas e eles formam uma candidatura, nós teremos uma prefeitura coletiva? Por que não, né? Por que não? Simplesmente são as regras. As regras do debate da Band são muito claras. Tem as exigências eleitorais básicas e tem o interesse público. Então, a combinação do debate em São Paulo e em outros lugares, se você pega e fala, eu vou incluir todo mundo, quem falou que isso é mais democrático? Não é verdade. Então a gente juntou no debate da Band 5, que são aqueles que têm, que cumprem as exigências legais, mas o interesse público. Então acho que está muito bem representado.